Obrigada. É a última palestra do dia. Tiveram várias palestras incríveis e eu me sinto super honrada de estar aqui. De agradecer à organização e também aos patrocinadores por fazerem esse evento ser possível. E eu vim falar basicamente o Guia do Desenvolvedor. Na verdade, o título é o Guia do Mochileiro das Galáxias, mas para segurança no lado do cliente. E a gente fala muito sobre segurança, só que a gente fala muito sobre segurança no lado do servidor, a gente fala de SQL injection. E quando a gente tem ataques relacionados ao lado do cliente, basicamente o attacker ele não está buscando causar danos ao servidor, ele está buscando causar danos aos clientes, que somos nós que acessamos as aplicações. E um approach muito comum para a segurança é basicamente rezar para que ninguém hackeie você. Tipo, não, sim, segurança é importante, mas vamos deixar alguém que saiba disso cuidar. Tipo, eu vou escrever código, eu vou entregar, terminou meu sprint, está vulnerável? Então, ok, mas eu entreguei o sprint. E então é basicamente uma junção desses dois, coisas básicas sobre segurança que podem ajudar a gente a se proteger de ataques e principalmente no lado do cliente. Eu vou só me apresentar antes de prosseguir. Meu nome é Maria Clara, mas eu sou Olar Clara em todos os lugares, GitHub, Twitter, LinkedIn não, mas e-mail, whatever. Eu sou front-end engineer, eu trabalho remotamente para uma empresa na Europa. Então, se vocês quiserem também falar sobre trabalho remoto depois, ok. Eu sou embaixadora da AuthZero, que é uma empresa de segurança baseada em Seattle. E eu sou instrutora da Audacity, de React e Redux e testes. Então, se alguém quiser falar sobre React, Redux, testes, Jest, Enzyme também, estou super disponível. E eu adoro cachorros. Achei que é sempre importante mencionar. Se você for no meu Twitter, eu sempre vou estar falando de cachorros. Só mais uma menção ao Zero, por fazer parte do programa deles de embaixadores. Eu não sou daqui, eu sou de Maceió. E foram eles que me possibilitaram estar aqui, com passagem, etc. Então, valeu, Off-Zero. E a nossa roadmap é basicamente dividida em três partes maiores. A primeira parte são ataques, a segunda parte é identidade, e a terceira parte é um pouco mais miscellaneous. E o primeiro ataque que eu queria falar é cross-site scripting. Um exemplo, quem usa muito Twitter? Tipo, muito Twitter. Quem lembra disso em 2014? Você lembra? Basicamente, esse tweet, quando ele aparecia na sua timeline, basicamente ele fazia um alert do JavaScript do browser aparecer que tem um XSS no TweetDeck. E basicamente isso é um cross-site scripting. Eu estou injetando na minha página, eu estou injetando na página alheia código que não é da página, que não é suposto para ser executado. Eu fiz um exemplo aqui, bem um pouco razoável. Eu tenho essa página, é uma simulação, por exemplo, de um artigo de um blog. Eu tenho texto, e daí tem tipo like, se gostou, deixa um comentário. E daí lá tem o input, tem o botão, e aí eu tenho uma lista de comentários. E a implementação ali da lista de comentários, que é o que importa para a gente, basicamente eu tenho um form, que tem um input, que tem um submit, para informação, e eu tenho os comentários. Eu estou usando o Embedded.js como minha engine de templates. E daí, para cada comentário que tem lá no meu servidor que eu estou buscando, eu mostro o conteúdo. E o servidor, ele também é bem simples. É um servidor eu estou usando Express. Eu setei lá que a view engine é Embedded.js. Eu tenho os comentários. Na minha home, né, eu mostro o index. E daí o post, new comment, basicamente ele recebe o conteúdo e adiciona aquele array de comentários. E redireciona. E daí, tem uma coisa.
Ok, então se eu vier aqui vier no browser, abrir o localhost. É que eu não consigo ver aqui, desculpa, mas tá lá aquilo que eu acabei de mostrar no print. E é tipo, o usuário ele acessou, e ele tá vendo, e ele curtiu, e ele vai deixar um comentário. Então, agora eu tenho o meu comentário lá embaixo. Só que eu posso fazer uma coisa. Se eu for um attacker, eu posso basicamente fazer isso daqui. Se for lá embaixo, você percebe que ele renderizou como o HTML. Ele interpretou o H1. E se eu consigo interpretar HTML, eu consigo interpretar JavaScript. Então, realmente não consigo. Ok, isso vai ser melhor. Desculpa, live demos são sempre. Eu tenho um botão lá embaixo. E se eu clicar, ele executa JavaScript. E, tipo, isso não é nada malicioso. Eu simplesmente estou clicando e ele está executando alguma coisa. Mas existem outros métodos que eu posso inserir para executar JavaScript. Eu posso inserir uma imagem. On, on error, eu executo. Ok, ele deu algum erro de sintaxe, alguma coisa que eu fiz. Mas ele tentou executar o que eu acabei de passar dentro da imagem. Então, basicamente, eu consigo inserir de forma silenciosa scripts para serem executados de origens que não são origens permitidas, que não são origens que o autor daquele blog ele quis que existisse. Ah, deixa eu voltar para os slides. E daí, esse é um exemplo de cross-site scripting. Basicamente, eu estou inserindo scripts que não deveriam estar ali. E eu consigo resolver isso de uma maneira muito simples. Alguém mexe com Embedded.js aqui, ou já mexeu? Embedded.js, AJS. É basicamente uma engine de templates, onde a gente consegue aplicar métodos do JavaScript para gerar, para gerar views, como a gente usa o JQ. E quando eu tenho ali, eu só tenho um traço, basicamente eu estou dizendo para ele interpretar literalmente o que tiver dentro do conteúdo. E se eu vier no código, não você.
eu troquei o traço por igual, que no Embedded.js, basicamente, ele disse para escapar propriamente o que ele receber de conteúdo. Então, agora, não mais ele interpreta literalmente, e sim ele transforma em strings. Então, uma das maiores chaves para prevenir cross-site scripting é que você escape propriamente o conteúdo, porque a partir do momento em que você deixa que o usuário acesse, que o usuário insira conteúdo na página, você está sujeito a que ele insira algo malicioso. Então, existem vários pontos para prevenir XSS. Só para dar um contexto, XSS é a sexta maior ameaça à segurança na web, no top 10 de risco da OASP, que é basicamente a instituição que monitora os riscos na web. Implementar Content Security Policy. Então, basicamente, eu tenho que contar que eu só posso dizer, eu tenho que dizer explicitamente as origens de conteúdo que podem ser executadas na minha página. Então, por exemplo, o código inline, que era o que estava acontecendo ali, como eu tinha um erro, se eu explicitar que o Content Security Policy ele não pode executar código inline, aquilo mesmo sendo renderizado, ele não vai conseguir ser chamado. O segundo é o que eu falei, de não confiar em absolutamente nenhum input, porque o usuário, você sempre vai ter um usuário malicioso disposto a atacar a sua aplicação. O terceiro é de sempre validar estritamente as variáveis. Tipo, se eu fosse fazer demo de todo jeito que você pode fazer para site scripting, a gente ia passar horas aqui. Mas, basicamente, no CSS, por exemplo, imagens. A gente pode usar imagens de background. E essas imagens, se a gente passa elas como link, e, na verdade, esse link é um script malicioso, esse script vai ser executado. Então, a gente não pode simplesmente colocar variáveis input de usuários diretamente no CSS. E o terceiro é também para usar o JavaScript para validar tudo que está indo para o Object Model, para o DOM. O segundo tipo de ataque que eu vou falar chama-se Cross-Site Request Forgery. Que, tipo, se você procurar, a galera vai dar vários e vários exemplos super complicados. Mas, basicamente, Cross-Site Request Forgery é ludibriar você em executar ações que você não queria executar. Um exemplo. As fotos da festa ficaram ótimas, chegando no e-mail, assim, na caixa de spam. E daí, quando você clica, na verdade, é um link. É um link. Tá, começando. Para eu fazer... É uma hipótese aqui, que a API do banco, para transferir, ela recebe o parâmetro da conta e o valor. Então, chega lá no meu e-mail, as fotos da festa ficaram ótimas e um link para eu abrir. E esse link, ele chama a API com uma conta e com o valor destinado ao ataque. E, basicamente, o que o Cross-Site Request Forgery faz é ludibriar você a clicar ali. E se você tiver logado, por exemplo, se os seus cookies estiverem ativos na seção do banco, eles conseguem roubar os cookies e performar essa ação por você. Então, você acabaria de transferir 10 mil reais, whatever, para uma conta que você não queria transferir. E daí, para prevenir Cross-Site Request Forgery, gerar tokens, porque se a gente tem tokens únicos, mesmo que eu consiga roubar os cookies, se eu não envio os tokens, o servidor sabe que não fui eu que criei, que não fui eu que estou enviando aquele request. O segundo é limitar a validade dos tokens, mesmo que eles estejam comprometidos, se eles forem válidos, eu também não vou conseguir performar esse request.
Terceiro é, tipo, não salvar seus tokens em plain text. É que queira ou não queira, muita gente faz isso. Tipo, alguns anos atrás teve um breach gigante na Sony. E eles estavam salvando tokens e coisas de usuários em plain text. Então, tipo, parece meio óbvio dizer, mas a gente ignora e é um perigo. O segundo é também desviar duplamente os cookies, porque se eu cliquei ali, eu só estou fazendo um request. E quando eu e se na minha aplicação eu envio duplamente os cookies e o servidor espera isso, quando eu não quero performar, por exemplo, eu cliquei lá no e-mail, ele só está enviando uma vez. Então, é outro método de contar para o servidor que aquela request não sou eu que estou fazendo. E o terceiro são headers customizados. Quando você faz uma requisição HTTP, você tem headers que contam a autorização, que contam o tipo de conteúdo. E se você tiver headers que são seus, é muito mais difícil para um attacker conseguir duplicar e descobrir exatamente qual tipo de header que você está enviando e que seu servidor está esperando. Ah, e daí eu vou falar, existem vários outros ataques, existem ataques como o Man in the Mirror, que eu vou falar um pouquinho depois, mas eu vou falar um pouco de identidade agora. E o que é que acontece? Quando a gente está desenvolvendo aplicações, os usuários eles são uma parte crucial do nosso projeto, porque sem usuários, basicamente, não tem ninguém para usar e o seu projeto vai ser desligado. E a não ser que você esteja criando um jeito de lidar com identidade, de lidar com gerenciamento de acesso, você não quer perder tempo, tipo, vou construir meu próprio sistema de autenticação, vou construir meu próprio sistema de login, eu tenho que fazer todo o gerenciamento de tokens e de dados dos usuários. E aqui eu fiz um exemplo super rápido. Ah, eu estou usando Auth0, existem outros provedores muito simples de segurança, tem o Firebase, que também deixa você fazer isso, lidar com identidade e fazer login e gerenciar o acesso dos seus usuários muito simples, de uma maneira muito simples. Aí eu criei um projeto chamado Woman Dev Summit Demo, e basicamente ele já gerou para mim, eu tenho meu domínio, eu tenho meu client ID, que eu vou deletar depois, por razões óbvias. E uma das coisas mais interessantes que a gente tem hoje em dia é social logging, porque a gente consegue obter muito mais dados dos nossos usuários quando a gente deixa que eles se conectem usando redes sociais que eles já utilizam. E daí eu liguei o Google e o GitHub. Então, basicamente, eu criei um projeto que deixa pessoas fazerem login usando o Google e o GitHub. E para fazer login, literalmente, são essas algumas poucas linhas de código. Eu crio uma instância da Auth0, eu importo o módulo no meu projeto. Eu passo o domínio, eu passo o ID do cliente, eu passo as URLs de redirecionamento, que também é um propósito de segurança, porque eu consigo contar explicitamente quais são as origens permitidas que podem acessar e que podem fazer requisição de credencial. A audiência, response type, que eu quero gerar um token, porque eu quero fazer uma autenticação baseada em tokens. O escopo, que eu quero o perfil. E daí eu tenho o login, eu tenho o botão, basicamente eu estou fazendo a query no DOM. E eu adiciono o listener, que no click ele chama o método authorize da instância da Auth0 que eu criei. E basicamente, com isso, eu consigo fazer login. E daí, tipo, eu fiz login, mas eu preciso salvar os dados do usuário. Então, eu tenho basicamente outra função chamada Handle Authentication. Quando você faz login, ele te redireciona e te manda uma hash. Hashes, se alguém não conhece, basicamente elas são geradas, elas contêm informações, elas são geradas de uma maneira criptografada. E daí, quando eu faço esse passo da hash, eu recebo o resultado. E daí, se eu tiver o resultado, se eu tiver um token de acesso e um token de identificação, eu configuro a sessão. E para configurar a sessão,
Ah, eu vou criar um Spires at, que basicamente é aquilo que eu falei. Sempre faça, não deixe seus tokens serem válidos para sempre. Então, eles sempre têm que ser renovados para evitar com que, mesmo que eles sejam expostos, eles não causem nenhum dano, dado que eles estarão inválidos. Então, no resultado também vem esse parâmetro de quando ele expira. E daí eu seto no local storage o token de acesso, o token de identificação e quando o meu token expira. Tipo, foram pouquíssimas linhas de código e eu já estou com o meu usuário logado. E eu fiz outra coisa, como lá no começo eu pedi o perfil dele, eu, tipo, eu vou aproveitar, eu quero saber o nome, eu quero saber a foto, eu quero saber o e-mail. Então, eu tenho o get profile, basicamente. E o que ele faz é, ele busca o token de acesso no local storage, que eu setei previamente. Se não tiver um token de acesso, não, é porque não tem usuário. E daí eu chamo aquela mesma instância da Auth0 WebAuth. Eu chamo o cliente, pego a info do usuário baseada no token de acesso. E daí eu seto o profile com a resposta que vem. Eu vou executar esse código, só para vocês conseguirem ver quão simples é. Então, se eu quiser entrar... Ó, e daí o que aconteceu? Lá no Auth0 eu não setei a URL, ele diz, ó, a URL a localhost 5000, ela não está autorizada. Então, como a URL que está vindo de origem e que é para onde eu vou retornar, ela não está autorizada a receber essas credenciais, ele retorna um erro. E daí eu consigo vir aqui na Auth0, vou entrar na minha conta, eu tenho... Se eu vier aqui nos clientes, eu tenho esse cliente da demo do Woman Dev Summit. E daí aqui embaixo eu tenho esse campo de callbacks permitidas. Copiei e colei aqui. Salve change. Salvou. Então, se eu voltar para o localhost 5000 e tentar fazer login de novo, ele deve funcionar. Sim, ele funciona. Como lá eu setei para ter login com o GitHub e ter login com o Google, ele me dá essas duas opções de social login. E ele também me deixa fazer login usando o meu nome e o meu e-mail. Usando o meu e-mail e minha senha. Eu vou fazer login só com o GitHub, só para demonstrar como ele funciona. E daí ele mostra que o aplicativo está fazendo a requisição para acessar a minha conta e ele pede o perfil, que foi o que eu especifiquei lá quando eu gerei quando eu gerei a minha instância. Eu vou aceitar. Ele diz: você está logado. Se eu vier no perfil, tem a minha foto, tem o meu username do GitHub, tem basicamente por onde eu me loguei, tem o nickname, tem o nome, tem a foto e tem a última vez que esse cliente foi atualizado. Só para mostrar que ele realmente está pegando do GitHub. Esse é o meu GitHub, olá, claro. E se eu vier aqui em Users, não Users, Dashboard. Aqui, ele mostra que eu acabei de ter um login.
aqui no dia 11, sábado. Às vezes ele demora um pouco para mostrar, tipo, um log detalhado, mas eu consigo saber como as pessoas estão usando a minha aplicação, saber quantos logins tem, quantos usuários eu tenho, quantos novos usuários, e consigo basicamente ter um overview bem interessante de como as pessoas estão usando o meu app. Voltando. Eu gerei um token, e daí a gente entra numa briga que não é mais tão briga. A gente meio que hoje tem um consenso entre cookies versus tokens e qual é a melhor maneira de lidar com a autenticação. Existem dois flows. Basicamente, a autenticação com cookies ela é tradicional e ela é stateful. Então, quando eu faço meu request de autenticação, o browser ele autentica, daí o servidor retorna com o cookie e aí o servidor mantém ele keep track, ele mantém um registro de quais sessões estão ativas. Então, basicamente ele é stateful. Quanto mais usuários eu tenho, quanto mais sessões ativas eu tenho, mais coisas eu estou guardando no meu servidor. E com a autenticação baseada em tokens, basicamente depois que eu me autentico, eu tenho um token que eu deixo salvo. E toda vez que eu fizer esse request, eu mando e o servidor valida. Então o servidor ele não consegue, ele não rastreia quais sessões estão ativas. E por isso ele é mais fácil de escalar, porque eu não preciso guardar mais coisas à medida que mais pessoas usam o meu app. E tokens são melhores que cookies, basicamente a primeira coisa que eu falei. Que tokens eles são stateless, então eles são escaláveis. Tokens eles permitem que a gente tire vantagem de uma coisa chamada Cross-Origin Resource Sharing, que eu vou falar um pouco depois. Tokens eles deixam que a gente use JSON Web Tokens, que eu também vou falar um pouco depois. E eles têm uma melhor interação cross-platform. Por exemplo, se eu estou alternando entre, por exemplo, o Facebook. Eu tenho Facebook, eu estou logada no meu browser e eu tenho um aplicativo no telefone. Tipo, eu estou no telefone. Eu consigo mudar de um para o outro muito mais fácil, porque eu tenho, é mais fácil porque eu enviar tokens do que enviar cookies, porque eles são exclusivos da web. Mas tem um downside, que cookies eles são menores em questão de tamanho do que tokens. Então, se performance é algo extremamente crucial para você, o menor dos tokens ainda é maior que qualquer cookie. O cookie tem um máximo de 4 kilobytes. E daí também tem a vantagem dos tokens que eu consigo armazenar muito mais dados. Eu consigo armazenar basicamente tudo que tiver no local, tudo que o meu local storage permitir que eu armazene. Falando de JSON Web Tokens, eles são basicamente um padrão criado, eles são um padrão aberto, mas quem mantém é Auth0. Muita gente usa, Google usa, Facebook usa. E eles ajudam com que a gente não salve os tokens em plain text. Eles deixam com que a gente salve tokens de maneira assinalada. Da mesma forma com que a gente usa algoritmos para encriptar nossa conversa, quando a gente está usando HTTPS, a gente consegue encriptar nossos tokens usando RSA, pelo JSON Web Token. E daí eu também consigo verificar a validade antes mesmo de enviar. Então, aqui é um exemplo. Eu tenho essa string que não faz sentido absolutamente nenhum. Ela é dividida em 3 partes. E aí isso é que está salvo lá no meu local storage. E daí quando eu vou decodar isso, a primeira parte vermelha é o header. Então ele diz que ele diz qual é o algoritmo que está assinando aquele token. Ele diz o tipo, que é um JSON Web Token. A parte roxo é o payload, que são os dados, onde eu tenho o nome, eu posso ter o nome, eu posso ter o e-mail, eu posso ter a foto e várias outras coisas sobre o meu usuário. E a última parte é a parte que eu verifico
que, de fato, esse token ele foi assinalado pela aplicação que deveria ter assinalado, não por uma aplicação tentando se passar pela minha. Falando de cores, basicamente, compartilhamento de recursos entre origens diferentes. Os browsers, eles têm, há algum tempo já, apesar de, por exemplo, quando a gente está entregando código para usuários antigos que não estão up-to-date com o browser novo, com o Firefox, a Microsoft Edge ou Chrome 62, eles não têm essa proteção, que a gente chama de política da mesma origem, que basicamente bloqueia qualquer recurso que não tenha a mesma origem, que não tenha a mesma origem da requisição. Isso rolou tem 2 meses, eu acho. O GitHub, tipo, ficou assim, por causa de cores. Basicamente, não dá para ler, mas acho que não. Mas diz, cross-origin, o request de origem diferente foi bloqueado, porque a política de mesma origem não deixa com que o resource que está lá no asset, que está na CDN do GitHub, que era o CSS, que faz a página ficar bonita, como ele estava numa origem diferente, github.com, estava tentando acessar uma origem assets/cdn.github.com. Como são diferentes origens, ele bloqueava e daí a página quebrou. Esse é um ótimo exemplo. E basicamente, como é que o Course funciona? Ele é um agreement entre o meu cliente e o meu servidor. Eu tenho fictício full.client.com que manda o request, tipo greeting, para bar.server.com. E quando eu mando um request HTTP, no meu esquema do header, eu tenho essa origem, que é de onde ele originou. E daí o server, ele responde com 200, né, que é ok, com o tipo de conteúdo que ele está enviando. Então, ele está enviando JSON. E daí, o que é importante é que existe esse Access Control Allow Origin, que é basicamente o servidor deixando com que origens diferentes da dele, que não estão hosteadas no mesmo lugar, elas acessem os recursos dele. Então, na minha lista de origens que têm acesso permitido, eu tenho um full.client.com. Então, eu consigo buscar esses dados. E quando a gente trabalha com headers customizados, a gente manda um pre-flight request, que é basicamente a mesma coisa, só que antes de realmente fazer o request. E se quando eu enviar o request para o servidor e eu não tiver a origem, ele vai retornar um erro de cara, porque ele não sabe quem é que está pedindo para ter acesso ao conteúdo dele. HTTPS, por favor, use. A Júlia falou de HTTPS um pouquinho sobre PWAs. E HTTPS é ridiculamente importante, porque se você tomar todas as prevenções que eu falei agora, mas se você não tiver HTTPS, ainda assim vai ser muito fácil de interceptar qualquer coisa, de inserir qualquer coisa na sua aplicação. Então, por favor, use HTTPS. E normalmente, quando as pessoas falam, hoje não mais, mas ainda existe, as pessoas falam 2 coisas. Nossa, não, meu site nem é importante, o suficiente precisar de HTTPS, é só um blog, quem se importa. Ou depois diz, nossa, não, HTTPS é caro, o certificado custa centenas de dólares, eu não vou gastar dinheiro com isso. E Ghostbusters. Existem mitos, e essas 2 coisas são mitos, e eu vou mostrar exatamente por quê. Primeiro, a razão de que o seu site realmente precisa de HTTPS. Alguns meses atrás, o Google, sempre que você estiver navegando
anônimo no Chrome e a página não for HTTPS, ele mostra lá, ele tem uma exclamação e diz que não é seguro. E tipo, eles, quem quiser ler o post, tá aqui, eu vou publicar esses slides. Eles querem, em breve, com que, mesmo não, em modo não incógnito, basicamente toda página que você acessar que não for servida via HTTPS, ela vai ter lá, gigante, no header, que não é seguro. E os usuários, eles ficam com o pé atrás quando vêm, nossa, não, por que isso não é seguro? Eu vou sair daqui. Tipo, tem um hacker tentando me roubar. Na verdade, nem é isso, é só que você estava com preguiça. Existem outras coisas que não funcionam se você não tiver HTTPS. A API de geolocation, então se você quiser saber a localização do seu usuário, se você não tiver HTTPS, não vai funcionar. A HTTP2, que é uma atualização do protocolo de HTTP, que é muito mais rápido, que deixa com que a gente carregue carregue recursos de uma maneira muito mais simples. Também não funciona. Push notifications não funcionam, porque push notifications são enviadas para o service worker. E o service worker ele não pode ser registrado se você não tiver HTTPS, porque ele funciona basicamente como um ataque man in the middle. E isso significa basicamente que tem uma tradução livre homem no meio, que é basicamente alguém entre você e o servidor ouvindo todas as requests que você faz. Porque, por exemplo, o service worker está lá, ele está ouvindo, e quando você busca e você está offline, ele intercepta sua requisição e mostra que ele tem de fetch. Então, ele funciona de uma maneira similar a um ataque, só que para o bem. User media, tipo câmera, eu quero usar a webcam do meu usuário, eu quero usar o microfone, eu não consigo via HTTPS, sem HTTPS, porque esses dados eles vão ser transferidos de maneira não criptografada, e aí vai ser muito fácil para que alguém intercepte e use isso para o mal. E SEO, tipo, se tu tem um blog, é porque tu gosta de escrever e tu quer que as pessoas leiam. Voltando lá, por exemplo, do blog. E o Google e outros engines de busca, eles ativamente estão diminuindo o posicionamento no ranking de páginas que não têm SEO. Então, é importante para essa visibilidade também. E várias outras coisas que devem ser implementadas ao recorrer dos anos, nos próximos meses. Hoje, a gente tem... Eu posso estar errada, mas eu li um reporte da Mozilla que a gente tem um número muito grande, tipo, a gente tem basicamente uma progressão aritmética de pessoas adotando HTTPS, e faz sentido porque ninguém quer não poder ser bem ranqueado ou não poder usar HTTP2. E o segundo é HTTPS é caro. E, tipo, há 2 ou 3 anos, realmente era caro. Custava centenas de dólares. Só que hoje em dia você consegue obter certificados SSL, no caso, de maneira grátis. Eu tenho esse post do Joselito, se alguém anda na comunidade, conhece o Joselito. Como eu já disse, os slides eles vão estar publicados. Então, o link, basicamente, desse tutorial de como gerar um certificado SSL de graça, sem tocar na linha de comando, vai estar disponível para vocês gerarem os certificados de vocês. Eu tenho 5 minutos. Era basicamente isso que eu queria mostrar, um overview de coisas interessantes que a gente pode aplicar para melhorar a segurança das nossas aplicações. Eu gosto de cachorros, então eu resolvi botar uma foto da minha cachorra. Aquele é meu site, Alar Clara, GitHub. Então, LinkedIn, e-mail, whatever, vocês conseguem encontrar lá. Ou no Twitter, como eu já falei. E perguntas? Perguntas, perguntas? Pelo menos uma. Vai. Vocês não entenderam nada, então. Vamos sortear alguém aqui. Vai explicar tudo o que entendeu sobre segurança client-side. Muito falar que o HTTP, a vantagem é que ele é mais leve. Já o HTTPS, ele já é mais pesado. E compensaria mais colocar em páginas de login e mais em páginas que
que você coloca seus dados, né? Justamente porque ele é pesado. E aí você deixa para outros conteúdos o HTTP. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião. Então, era um dos tópicos que estava na parte dos mitos. De fato, também, junto com a coisa de... Obrigada pela pergunta, inclusive. Junto com a coisa de HTTP, certificados são muito caros. É uma coisa que ficou no passado. A HTTP2, que é uma coisa que a gente só pode usar tendo SSL, né, via HTTPS, eu não sei precisar tipo, quantas vezes mais rápido é, mas é infinitamente mais rápido. Já em 2010, se implementado corretamente, se o servidor está sempre mantido atualizado, representava uma fração ínfima de aumento no tempo de request. Então, tipo, é uma desculpa que também hoje não cola mais. Mais alguma pergunta? Comentário? Sugestão? Feedback? Críticas? Não? Aceito. Não. Vocês querem que eu sorteie mais alguém? Então tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Você arrasou. Valeu mesmo.